Como escapar da tributação de dividendos dentro da lei? Essa é a pergunta que muitos empresários estão fazendo e eles precisam obter respostas rápidas, porque a lei que trouxe a mudança já está vigente. E hoje eu quero te mostrar onde estão algumas armadilhas, qual que é o efeito prático dessa lei e, no final, quais estratégias legais e defensáveis podem ser usadas sem gerar multas, autuações e dor de cabeça no futuro. Mas antes, para entender tudo isso e por que essa pergunta surgiu neste momento, a gente precisa voltar no tempo para conhecer como que o Brasil tratou lucros e dividendos desde 1995. Essa vai ser a nossa data de corte cronológico. Então, antes dessa data, as empresas pagavam imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro e os sócios que recebiam lucros ou dividendos ainda eram tributados na pessoa física a alíquota de 15%, ou seja, o mesmo lucro tributado duas vezes. E para evitar essa bitributação econômica, o que as empresas acabavam fazendo? Mantendo o capital preso dentro da pessoa jurídica, em vez de distribuir os lucros. Foi então que em 1995, no governo do Fernando Henrique Cardoso, essa tributação dos lucros e dividendos da pessoa física ela foi extinta. E a justificativa era clara: desonerar o capital e estimular a economia. Mas prestem bastante atenção. O governo ele não é bonzinho, ele não abriu mão da arrecadação. Para compensar, foi criado um adicional de 10% sobre o lucro das empresas, formalizados pela Lei 9.430 de 1996. Na prática, a carga tributária da pessoa jurídica ela aumentou. Mas mesmo assim, os efeitos dessa mudança eles foram positivos. Houve maior formalização da atividade econômica, esse modelo também reduziu os efeitos da distribuição disfarçada de lucros, aquela prática em que a empresa paga despesas pessoais dos sócios e que voltou a ser pauta ultimamente. Então, esse modelo ele funcionou muito bem por quase 30 anos, até que em 2025 o governo Lula mudou as regras do jogo. E aqui está, ao mesmo tempo, a genialidade e o problema. A Lei 15.270 de 2025, ela não tributa dividendos diretamente. Por isso que ela foi tão criticada. Olha a sacada do governo. Essa lei se refere à tributação de pessoa física, não é uma lei de tributação de dividendos. Então, formalmente, o governo ele pode dizer: eu não voltei a tributar dividendos. E é exatamente por isso que ele não sentiu necessidade de compensar essa tributação entre pessoa física e pessoa jurídica. Lembra que em 1995, quando tiraram o imposto da pessoa física, compensaram aumentando a tributação da empresa em 10%? Em 2025, eles não fizeram nada, não compensou reduzindo em 10%, só aumentou essa nova camada de tributação, sem compensar nada, tá? E quais são os efeitos práticos dessa lei? A lei prevê uma retenção de 10% para quem tiver uma distribuição superior a 50 mil por mês. Importante, não que a tributação final seja essa. Na verdade, ela é uma antecipação. Pode ser que esse sócio que sofreu essa retenção nem vai pagar esse imposto sobre a tributação de dividendos lá na sua declaração anual, tá? E esse valor que foi antecipado pode ficar como restituição. Por isso que, em alguns casos, cogita-se diluir esses pagamentos em mais sócios, tá? Mas cuidado. E agora a gente vai falar um pouquinho, eu quero falar com vocês sobre as consequências dessa lei realmente no dia a dia, o que os empresários estão fazendo. A primeira consequência é a retenção dos lucros, o chamado efeito lock-in. O empresário ele evita distribuir porque distribuir ficou mais caro e ninguém aguenta mais carga tributária. E a consequência lógica é o quê? O agravamento da distribuição disfarçada de lucros. O carro do sócio passa a ser comprado pela empresa, as despesas da família entram no cartão corporativo. E não porque o empresário ele virou fraudador, mas porque o sistema, veja, ele empurra para esse comportamento. Mas aqui eu vou chamar a atenção, tá? Precisa ser estratégico para não ser pego pelo leão e sofrer uma autuação fiscal no futuro, com a cobrança do imposto de renda, com juros, com multas que podem ser de 75%, uma multa qualificada que pode chegar a 150%, responsabilidade criminal, tá?
Qual que é o outro efeito? Redução das possibilidades clássicas de planejamento tributário, tá? Especialmente naquelas estruturas mais sofisticadas, mais arrojadas, porque pode ser que o risco não compense. Então, o planejamento ele passa a ser basicamente desviar da tributação dos lucros e dividendos. E o ponto estratégico agora é mostrar uma estrutura que não exponha a empresa à distribuição disfarçada de lucro, DDL. E aqui entra um detalhe crucial. A lei fala de tributação da pessoa física. Por isso, cada sócio precisa ser analisado individualmente de acordo com a sua realidade financeira. Soluções diferentes para sócios diferentes podem expor a empresa a risco. Então, é nesse cenário que surgem as reorganizações societárias, holdings intermediárias, por exemplo. Mas atenção, ao inserir uma holding, o benefício do juros sobre capital próprio, ele cai pela metade. Então, você precisa ter um motivo muito claro para essa estrutura, que não precisa ser necessariamente apenas financeiro, tá? Pode ser uma questão de governança, sucessão ou proteção patrimonial. Outra alternativa é a chamada Cash Company, uma empresa voltada à gestão de caixa dentro de um grupo econômico, permitindo a movimentação de recursos entre pessoas jurídicas, já que a lei não tributa dividendos entre empresas, mas sim alta renda na pessoa física. Em alguns casos, a solução também pode ser ainda mais profunda. Separar sócios, fazer cisões, especialmente quando um deles possui outras fontes relevantes de renda. Então, tudo isso precisa ser analisado caso a caso, porque, no fim das contas, a estrutura certa não é apenas a mais econômica, e sim aquela que aguenta uma fiscalização sem desmontar, tá? Então, eu quero deixar aqui para vocês uma última reflexão, tá? Existem estratégias legais, eficientes, mas nenhuma delas é padrão, é de prateleira. E deixo aqui também o meu convite, porque na frente a gente trabalha isso em uma oficina prática com casos reais, discutimos estruturas reais e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Finalizo aqui com essa frase: a autoridade não é saber a lei, a autoridade é entender o efeito dela no mundo real. E se esse vídeo te fez repensar, eu cumpri o meu papel. Até o nosso próximo vídeo.